Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. E vamos hoje então falar de tipos de frações, tá? Esse conteúdo aí, pode ser trabalhado aí em todas as séries, né? Inclusive com uma revisão aí no primeiro ano do ensino médio. Vamos contextualizar. Quando eu falo de frações, eu estou falando de pedaços, né? Então, quando eu pego algo, eu divido em partes. As partes eu chamo de frações. E eu tenho aí as frações próprias, impróprias, aparentes e número misto e as impróprias que não são aparentes. Nesse primeiro caso, eu trouxe a fração própria, que é o quê? Antes de qualquer coisa, vamos pensar que a fração ela é uma divisão, tá? Então quer dizer o quê? O traço da fração é uma operação da divisão e o meu termo de cima ele está sendo dividido pelo número de baixo, ok? Então a gente tem aí duas características, né? Que lembrar que é uma divisão, lembrar que o número de cima que vai dividir o número de baixo, e lembrar também que o número de cima ele representa a parte de algo, e o número de baixo o todo, tá? Então vamos pensar aí agora, vamos pensar nas frações próprias, tá? Parte de cima é a parte, o número de baixo é o todo. Nesse primeiro caso, o meu quadrado, né, ele foi dividido em 4 partes. Então, o meu total são 4, tá? Esse número 4, ele tá ali embaixo, no denominador. E o meu número de cima, ele é a parte que eu tenho. Então, vamos pensar que isso é uma barra de chocolate. Dos meus 4 pedaços, que é o meu todo que tá embaixo, eu comi um pedaço. A parte que eu comi, eu represento ali em cima. Vai ficar, então, o número 1 ali em cima. Vamos agora no valor ali do meio. Vamos pensar que é uma pizza. E na minha pizza tem um total de 8 pedaços. Desses 8 pedaços eu comi um pedaço, ok? E assim por diante. Essas frações próprias, elas têm um número de cima menor que o número de baixo, tá? Então, um é menor que 4, um é menor que 8 e um é menor que 3. Por isso que são frações próprias. Agora vamos na minha fração aparente. Nas frações aparentes, eu tenho o quê? O meu todo, que é 3, né? Ele é, que é 8 nesse caso. Ele é. E o meu número de. Ele tá ali embaixo sendo representado, e eu tenho o meu 24 em cima, que é a minha parte. Então, eu tenho. Nesse caso, eu tenho 3 pizzas inteiras, tá? No total, cada pizza tem 8 pedaços. Então, eu tenho 24 pedaços. 8 de uma, mais 8 de outra, mais 8 de outra. 24 pedaços, ok? Então, desses 24 pedaços, aí, se eu realizar essa divisão do meu número de cima pelo meu número de baixo, 24 dividido por 8 vai dar 3. 3 é um número inteiro. Lembra que eu falei no início da aula que fração é uma representação de um número, de uma parte? Opa, deu 3. Então não vai ter parte de nada. Tanto que vocês podem observar que 3 é um número inteiro. E as pizzas estão fechadinhas, ok? Então vamos lá. E ela é fração aparente porque se eu dividir, dá um número inteiro, tá? E é impróprio porque o meu número de cima ele é maior que o de baixo. Lembra que eu falei, então? A própria, o meu número de cima é menor. Na aparente, o meu número de cima, ele é maior, por isso que ele é impróprio, só que se eu dividir, dá um número inteiro, por isso que é aparente. Imprópria. As frações impróprias é quando o meu número de cima ele é maior que o de baixo, como eu havia falado, só que se eu dividir, não fica um número exato, vai ficar um número com partes, né? Então, ó, nesse caso aí eu tenho 16 sobre 6. Aí ali embaixo eu representei como? Eu tenho 16, meu todo é 6, a minha parte também é 6. Depois o meu todo é 6 e a minha parte é 6 também. Depois o meu todo é 6 e a minha parte é 4, né? Então, somando tudo isso daí, eu tenho 16 sobre, né? 16 em cima, que é o meu numerador, e o 6 embaixo, que é o meu denominador,
Notaram que 16 é maior que 6? Por isso que ela é imprópria. Tá? Agora, no meu número misto. Meu número misto é uma fração imprópria que eu realizei aí a divisão pelo meu número de baixo. Então, por exemplo, eu tenho 3 pedaços, né, de algo. Desses 3 pedaços eu tenho os 3 e mais uma partezinha do segundo. Então vamos pensar numa barra de chocolate que eu tenho ela completinha, fechadinha, tá? Todos os meus chocolates estão ali. E eu tenho outra barra também que tem um pedacinho, me resta um pedacinho ainda. Então eu tenho no total 4 pedacinhos. 4 pedaços. 4 de quanto que é o todo? 3 em cada barra. Então, pessoal, quando eu realizo 4 dividido por 3, eu sei que isso vai me dar um inteiro, né? E ainda vai sobrar um. Eu vou escrever esse um inteiro na frente ali da fração, né? E o meu um que sobra em cima, ok? Então fica desse jeito.